eu resolvi tirar os meus melões. Eu não quero mais melão, eu quero agora limão. Eh, Como é que eu começo aqui? Vocês já conhecem um pouco da história, né? Eu, desde muito novinha mesmo, quando eu comecei a nascer limãozinho, porque eu nunca tive melão naturalmente, né? O melão foi colocado. Eu tinha vontade de ter seios grandes. Gente, sempre tive essa vontade. Desde de novinha, sabe? E engraçado que a mulherada da família da minha mãe é tudo farta, sabe? Pelo que eu já vi em fotos da minha mãe, ela era bem farta, só que eu não, tipo, era muito limãozinho. E aí eu ficava, sabe? Ah, eu queria tanto ter peitão, queria tanto ter peitão. E aí nisso, engravidei muito novinha mesmo, vocês sabem, eu engravidei com 15 para 16 anos, tinha nem terminado de formar o corpo, né, gente? E aí, pra ajudar, foi um filho atrás do outro. Ganhei minha filha. 9 meses depois, tava grávida de novo. O limãozinho murchou. Além de ser muito pequenininho, ainda ficou murchinho, porque dei mamar pra dor e neném. Parte da história também vocês já conhecem, né? Fiquei muito mal, não só por causa do limãozinho também, teve a parte da barriga. A gente juntou dinheiro, o quê? 2, 3 anos? Tipo, nada, 4 anos, porque quando eu operei, meu filho tinha 4 anos. A gente juntou dinheiro 4 anos e aí fiz a cirurgia. Só que quando eu fui consultar com o médico para poder fazer a cirurgia, gente, eu cheguei lá tão empolgada que eu falei assim para ele, doutor, eu quero desse tamanho. Eu quero que fica do tamanho da minha cabeça mesmo. Eu lembro que ele riu até, falou assim, você é doida, menina, não pode ser assim, não. Tem a questão de segurança, da saúde, né? O problema que faz mal pra coluna. E outra coisa, gente, na época, eu era dessa finura. Então, tipo, eu não tinha nem estrutura pra ter peito desse tamanho, porque na minha cabeça eu queria virar uma Jojo todinho. E aí ele conversou comigo, explicou, né, que fazia mal para a saúde, que ia ficar muito desproporcional e tal. E aí a gente chegou num consenso, combinamos 350 ml, contra a minha vontade, porque eu queria mesmo era 500. E aí nisso eu operei. Eu lembro que no hospital quando eu operei, porque tipo assim, fica muito apertado com o sutiã cirúrgico, então fica parecendo que ficou bem pequeno. Quando eu vi, eu falei, não, não era esse tamanho que eu queria bem maior. Eu lembro que a fisioterapeuta que foi fazer massagem em mim no hospital falou assim que peito muito grande era vulgar. E eu falei pra ela que eu queria ser vulgar mesmo, que não me importava. E aí nisso passou, né? Quando eu tirei o sutiã cirúrgico, eu vi que não tinha ficado tão pequeno, não tava grande do tamanho que eu queria, mas também não tava tão pequeno, né? 350 ml. E aí, gente, eu fiquei tão feliz que assim que eu operei, eu acho que no primeiro ano de operada, as minhas blusas, os decotes era tudo quase que no joelho, sabe? Eu queria usar só roupa decotada, porque eu queria mostrar mesmo. De tanta felicidade. As roupas eram tudo decotada e tal. Só que, o que acontece? Não sei. Nem eu entendo o que acontece. De uns tempos pra cá, eu não me identifico mais com os melãozão, sabe? Quando eu coloco uma blusa, tipo uma regatinha normal, de alcinha fina, fica muito vulgar. E eu até lembro da médica ter falado, e eu tô numa fase que, tipo, parece que eu não queria, sabe? Eu tô numa fase que eu queria que fosse menorzinho pra eu colocar uma blusa de alcinha fininha e ficar normal, sem chamar tanta atenção assim na parte de cima. E aí, às vezes eu fico me olhando no espelho, sabe, sem blusa gente, é o trem mais esquisito. Eu fico incomodada, assim, como se eu não me reconhecesse mais, como se não fizesse parte de mim. Olha só pra vocês verem, 14 não, meu filho tinha 13 anos depois, me vem essa sensação de que parece que eu não me identifico mais. E aí, eu coloquei no começo que eu vou tirar só para chamar um pouco a atenção. Mas eu confesso para vocês que se eu tivesse condição de tirar agora, eu com certeza eu tiraria. Talvez eu colocaria um outro silicone, porque eu já ouvi falar que quando a gente tira, né, aí eu ia ter que fazer uma redução de pele, porque, né, coloquei grande e tal. Mas se eu não colocasse uma prótese, talvez cairia. Então, não sei, eu ia ver, ia conversar com o médico, e aí se ele falasse que se não colocasse ia cair, o que eu faria? Eu colocaria uma prótese bem pequena mesmo. Eu acho que do tamanho que era meu peitinho antes.
Mas se ele falasse que não, que pequenininho não caía, eu nem ia colocar prótese. Ia só tirar e ia deixar mesmo limãozinho. Então, tipo, eu não sei, gente. Nunca me ocorreu. Eu sempre tinha ficado feliz. Foi uma coisa assim, um sonho de muito tempo, mas como eu falei que agora, não sei por qual motivo, eu simplesmente não tô me identificando mais com os melãozão, gente. Porque, gente, parece que não é grande, mas, tipo, é grande, sabe? Até que agora eu ainda dei uma engordadinha, tá, assim, um pouquinho proporcional. Mas, antigamente, né, quando eu era bem magrinha, porque eu engordei o quê? De 2 anos pra cá, eu sempre fui muito magrinha. Então, assim, era uma coisa absurda de enorme. Só que antes eu gostava. E hoje em dia me incomoda. Hoje em dia eu tô numa fase que eu não tô gostando mais. Não sei se eu tô envelhecendo. Inclusive, essa semana é meu aniversário, tá, gente? Vai dar numa quinta? É dia 17. Não sei, é dia 17. Não sei se vai dar numa quinta-feira. Vou fazer 35 anos. Então, eu não sei se é a questão da gente tá envelhecendo, que a cabeça vai mudando, né? Mas, enfim, não sei explicar. Por falar em aniversário, já que eu entrei nesse assunto, vocês sabem que eu acabo misturando as coisas. Eu já falei que eu não gosto de aniversário, né? Por que eu não gosto de aniversário? É porque eu sou assim, gente, eu sou uma pessoa que, se ninguém lembrar, eu fico chateada. Tipo assim, não falo nada com ninguém, fico de boa, mas fico sentido, né? Tipo, poxa, né? Ninguém lembrou. Só que, ao mesmo tempo, se as pessoas fizerem alguma coisa especial, por exemplo, uma surpresa, alguma coisa assim, um bolo, eu me sinto desconfortável. Cara, talvez deveria estudar isso na terapia, talvez, mas é uma coisa assim que eu fico. E outra coisa também é que eu não sei receber presente. Até o meu marido fala assim, hoje em dia eu não te dou nada mais, porque tudo que te dá você não gosta. Mas não é uma questão que eu não gosto, é uma questão que eu não sei ter reação. Sabe, não tem quando a pessoa recebe presente que ela fala, nossa e tal, ela mostra uma reação que agrada, eu não sei. Eu não sei ter. Eu posso gostar, eu posso ter gostado do presente, pode ser o presente melhor do mundo, mas eu não sei. Não sei ter reação. Tipo, a pessoa me dá, eu fico... Sabe aquela cara de paisagem? Não sei. Então, para evitar desconfortos, eu não gosto de aniversário, mas não é uma coisa que dá para evitar. E agora ainda tem um problema a mais também o porquê eu não gosto de aniversário, porque eu tô envelhecendo, gente. E eu já falei pra vocês que eu tenho um problema em envelhecer, né? Então, por causa disso, também mais um motivo pra eu não gostar de aniversário. E aí, do aniversário, eu vim pular pra uma atualização aqui que eu acho que vai interessar vocês. Eu acho que eu não falei no vídeo anterior, mas a minha avó mudou pra cá de vez, gente, graças a Deus. Nessa adoecida dela, depois que ela acabou o antibiótico, ela ficou muito fraquinha. Não sei se por causa do antibiótico, não sei, mas ela tava muito fraquinha. E aí eu peguei e falei pro meu pai, né? Falei assim, pai, do jeito que minha avó tá fraquinha, eu não vou deixar ele pra roça com meu tio, não, porque como é que faz? Aí eu peguei e mandei mensagem pro meu tio, expliquei, falei, tio, minha avó tá muito fraquinha, não tem como deixar ele ir pra roça agora. Só que assim, como ela não queria ficar aqui, assim que ela melhorasse, ela ia voltar, né? Aí, pra minha grande surpresa, o meu tio juntou as coisas dela e trouxe. Então, assim, ela veio de vez. Achei bom, achei, porque eu quero cuidar da minha avó, ela tá na idade de ser cuidada, né? E querendo ou não, gente, a esposa do meu tio atual tem 3 anos só que ela tá com meu tio. Então, né? Sei lá. Mas, por outro lado, eu fiquei com dó, porque, nossa, ela chorou. Meu tio veio cá, sabe? Ela chorou, parecendo assim que tá indo embora pra outro país. E ele falou, mãe, eu venho cá todo final de semana ver a senhora. E, gente, que é o xodózinho da minha avó. Ela fala que não, meus filhos é tudo igual, tem 3 filhos. Mas não é. Esse é o xodózinho dela, que é o mais velho. Então, assim, agora, talvez em algum vídeo, um ou outro aqui, vocês vão ver ela aparecer aqui, porque agora a velhinha tá de vez aqui. A gente tá até estudando um meio de fazer um quartinho aqui, sabe? Meu marido tava até falando de fazer a parede até de gesso, porque aqui em casa tem 3 quartos. Nosso e um para cada filho, né? E assim, para poder todo mundo continuar tendo a sua privacidade e ela também, a gente quer fazer um quartinho para colocar a caminha dela, né? Enfim, as roupinhas dela. Então, no mais é isso, né, que eu vim atualizar pra vocês como que tá a minha cabeça e a minha vida ultimamente, tá essa loucura
E o tapete continua aqui, ó, tá até grande, ó, desenvolveu, né? Eu vou aparecer mais vezes fazendo ele aqui também, porque eu acho bem confortável ir conversando com vocês e crochetando o meu tapete aqui. E no mais é isso, gente. Deixa perguntinha aí nos comentários para me ajudar. Deixa, sei lá, ideia de vídeo que você quer me ver falando aqui, fazendo, que me ajude demais. Confesso que tô um pouquinho perdidinha ainda nesse canal, mas tá levando, né? E mais uma vez, muito, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, por assistir, por curtir. Muito obrigada mesmo. E é isso. Beijão. Tchau.